Filipenses capítulo 4. Essa noite nós vamos encerrar uma série e começar outra série. Há alguns cultos nós estamos falando a respeito de felicidade. E como eu havia falado para os irmãos, a felicidade seria essa preparação, o entendimento sobre felicidade seria a preparação para essa nova série que nós vamos iniciar hoje, em que nós vamos falar a respeito das crises da alma. O cristão e as crises da alma, ou as doenças da alma. Ao longo dessa série nós vamos tratar de alguns assuntos que são tão naturais na nossa sociedade moderna, são tão corriqueiros na nossa sociedade e que acabam afligindo os nossos corações. Nós vamos falar a respeito de ansiedade, vamos falar a respeito de depressão, vamos falar a respeito de medos e como a Bíblia trata dessas coisas. É claro que se você fizer uma pesquisa no Google ou em alguma ferramenta bíblica, você não vai encontrar a palavra depressão na Bíblia, porque essa classificação ela é muito mais recente. Mas nós vamos ver muitos indicativos, nós vamos ver muitos sintomas em personagens bíblicos que passaram por grandes crises da alma, que em alguns momentos chamavam de angústia extrema. O próprio Jesus passa por uma situação tão apertada no seu coração, que ele chega a suar lágrimas, chega a suar gotas de sangue, e o texto nos diz que ele olha para os seus discípulos e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Nós vemos muitos personagens bíblicos demonstrando crises de alma, e nós vemos como é que eles lidaram com isso, ou como é que Deus fez com que eles lidassem com aquelas coisas. E no capítulo 4 de Filipenses, finalzinho deste livro que nós temos estudado, nós vemos aqui tanto um dos ladrões da nossa alegria, algo que vem para surrupiar a nossa felicidade, surrupiar a nossa alegria, como nós vemos também o apóstolo Paulo nos dando dicas de como combater esse inimigo chamado ansiedade. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de ansiedade. Não vai ser só nessa exposição que nós vamos falar sobre ansiedade, mas o tema que nós vamos tratar hoje é sobre ansiedade. Filipenses capítulo 4, você que está com a sua Bíblia aberta, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Filipenses 4, de 4 a 9, diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar, queridos? Louvamos ao Senhor pela tua palavra. Louvamos a Ti, ó Deus, porque sabemos que o Senhor nos instrui, que tudo o que foi escrito para que possamos Te conhecer ainda mais, para que possamos nos conhecer ainda mais, para que possamos também nos render a cada dia mais ao senhorio de Cristo, para que as nossas vidas sejam aprumadas diante do Senhor. Entendemos, ó Pai, que o Senhor tem para nós uma vida abundante, caminhos que são caminhos de paz, caminhos de felicidade, mas que por vezes perdemos de vista a felicidade e a alegria, porque os nossos olhos estão colocados nas coisas erradas. Essa noite clamamos ao Senhor mais uma vez, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. O Senhor nos dê a capacidade de compreendermos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito use a minha boca ao falar e use o ouvido e o coração de cada um dos meus irmãos aqui presentes para receber aquilo que é palavra do Senhor, para julgar aquilo que é palavra do Senhor, para que essa palavra possa transformar o nosso caráter, as nossas ações e, consequentemente, o nosso futuro. A relação que em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós estamos então diante de um texto em que o apóstolo, esse livro de Filipenses, que o apóstolo Paulo estava numa condição completamente complicada, em que ele estava sob pressão, em que ele estava preso, em que ele estava vendo ao seu redor pessoas que estavam batalhando para humilhá-lo. Ele diz que existiam pessoas naquele tempo que estavam pregando o Evangelho, não para falar de Jesus, mas para que de alguma forma viessem a constranger o apóstolo Paulo. Havia pessoas que não queriam o seu bem, e todas essas coisas não foram o suficiente para roubar-lhe a alegria.
Como é que isso pode acontecer? Estamos diante então deste último capítulo, onde o apóstolo Paulo fala de mais um inimigo da nossa alegria, que são as preocupações, as ansiedades. Você já parou para pensar um pouco a respeito das graças que Deus nos deu como indivíduos humanos, das características que Deus nos deu, das capacidades mentais que Deus nos deu? Por exemplo, nós temos a capacidade de prever o futuro. Nós temos a capacidade de, juntando dados, fazemos uma matemática interna dentro do nosso coração, da nossa mente, e conseguimos julgar como é que as coisas vão se processar no próximo segundo, na próxima hora, no próximo minuto. É por causa desse pensamento lógico, desse raciocínio lógico, que um jogador de futebol, por exemplo, em frações de segundo, sabendo o seu posicionamento, sabendo do posicionamento do goleiro, sabendo da força com a qual ele vai chutar a bola, sabendo para onde ele está chutando a bola, sabendo aonde está a distância entre o goleiro e o lugar onde a bola vai parar, ele sabe o momento certo, a hora certa de dar aquele chute certeiro para que ele possa fazer o gol. Ele consegue perceber e prever o futuro. Nós temos essa capacidade. É muito comum, quando estamos bem atentos e temos crianças em casa, a gente olha para uma situação e fala: não põe aí porque vai cair. Ou cuidado, se você continuar correndo, você vai se machucar. Mas não é uma capacidade mágica, é uma capacidade intelectual que Deus colocou no nosso coração, em que nós podemos antecipar coisas. Mas como vivemos no mundo caído, e como nosso próprio coração é um coração caído, as coisas boas que Deus nos deu, muitas vezes são distorcidas por nós mesmos e se tornam grandes inimigos. Nossa, é isso que é a ansiedade, é isso que é a preocupação. É quando olhamos para o futuro, fazemos vários cálculos e nos desesperamos com aquilo que achamos que vai acontecer e que na maioria das vezes nunca acontece. E porque estamos tão preocupados com aquilo que vai acontecer, não nos preocupamos com o que está acontecendo. Porque estamos tão preocupados com aquilo que nós não temos condições de mudar, não mudamos o que temos condições de mudar. E isso faz com que a gente entre num círculo vicioso. Entre lá na frente, nós vamos continuar a nos preocupar com as coisas que estão lá na frente, não fazemos nada por hoje e nos arrependemos porque não fizemos nada no passado. Aí passa-se um tempo, continuamos preocupados com as coisas que estão lá na frente, não fazemos nada hoje e estamos tristes ou remorsos por aquilo que não fizemos no passado. Gastamos a nossa vida com coisas inúteis, com preocupações das quais nós não temos qualquer tipo de controle. O apóstolo Paulo aqui nos dá dois comandos. O primeiro comando que ele nos dá é: alegre-se. Posicione-se em alegria. Ele diz, mais uma vez eu vou dizer, alegre-se. E o segundo comando que ele nos dá aí no versículo 6, ele diz: não andem ansiosos. Você acha que falar sobre crise da alma é algo relevante para nós nos dias de hoje? Sim ou não? Na nossa cultura, você acha que a gente se preocupa demais com as coisas? Se você acha que o Brasil não é bom em nada, sabe que o Brasil está no topo. Ele é primeiro no ranking. Fico feliz. Primeiro no ranking. Primeiro no ranking, de acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, isso é uma pesquisa do ano passado, dia 23 de fevereiro do ano passado. O Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Já que o Brasil não é bom em nada? O Brasil é o maior no índice de transtorno de ansiedade. E o quinto maior no mundo com pessoas diagnosticadas com depressão. Agora, estou falando de diagnosticados, porque em muitos casos as pessoas que são diagnosticadas, porque em muitos casos elas entram num processo de negação ou entram num processo de racionalização e dizem: eu estou assim, eu tenho bons motivos para estar assim, e se acomodam com aquela situação. Não tratam, não buscam ajuda, não buscam conselho, não buscam ajuda profissional. E se ainda assim nós somos o quinto país com o maior índice de depressão e o país com o maior índice de transtorno de ansiedade, eu acredito que esse é um tema muito importante para nós, porque a ansiedade abate a todos. Se nós não tomarmos cuidado da ansiedade, ela não respeita a classe social, ela não respeita a faixa etária e ela não respeita a credo religioso. A ansiedade pode pegar um idoso, a ansiedade pode pegar uma criança.
Vivemos numa cultura que somos pressionados em todo o tempo a nos preocuparmos com as coisas que nós não temos condições de mudar. Sabe de uma coisa? O transtorno da ansiedade, vai prestar atenção nisso, eu peguei alguns dados aqui. O transtorno de ansiedade é marcado por sintomas como dificuldade de concentração, problemas no sono, preocupação excessiva, fadiga, irritabilidade, o que pode desencadear também um quadro depressivo, e junto com esses sintomas ainda vem mais alteração do humor, apatia, ou seja, não quer ver ninguém, não quer estar com ninguém, não gosta de gente, solidão, tristeza, isolamento social por causa dessa apatia e dores sem justificativa física. É quando alguém está com uma dor, não sabe o que é, vai no médico, o médico faz exames e diz: está tudo certo, está tudo ok, não, mas continua doendo, doutor. Olha, toma esse remedinho, quem sabe isso vai mudar. E as coisas só continuam. Enxaqueca, falta de sono, todas essas coisas podem ser indicativos de que você está entrando num processo de transtorno de ansiedade, de um estresse muito acentuado. É óbvio, queridos, que em certa medida todos nós temos essa capacidade, como eu falei, de antecipação, e algumas preocupações vêm até nós. A questão é como é que nós lidamos com elas. Paulo está falando aqui de um pecado. Paulo está dizendo que esse nível de preocupação e de ansiedade é um pecado. Ele não está falando das ansiedades naturais, pontuais e momentâneas. Ele está dizendo: não andem ansiosos. Não continuem nesse caminho de ansiedade. Não deixe que uma ansiedade persista na sua vida a ponto de roubar a sua alegria de viver. Porque a ansiedade ela é inútil. Em outro momento nós vamos fazer um estudo dentro de Mateus capítulo 6, o texto fala bastante sobre a ansiedade também. Mas lá no versículo 27 de Mateus capítulo 6, Jesus diz o seguinte: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A ansiedade, a preocupação é inútil. A gente não pode alterar um centímetro da nossa vida com ansiedade. E se a ansiedade é inútil, ela é também irracional. Pensa comigo. Se as coisas que eu posso mudar, por que ficar preocupado com elas? Que mudemos? E se existem coisas que nós não podemos mudar, de que adianta nós nos preocuparmos com elas? A ansiedade e as preocupações não fazem sentido. Por isso Jesus, ao falar da ansiedade, ele fala: olhem para os pássaros, eles não vivem ansiosos. Os pássaros não trabalham, os pássaros são alimentados todos os dias. Como assim, uma história que uma vez uma menininha foi ao campo com a sua mãe, e ao ver os pássaros ela falou assim: mamãe, tadinho dos passarinhos, eles não têm uma gaiola. Porque na mente dela, o cuidado era estar dentro de uma gaiola, porque você era alimentado, cuidado. E eu acho que esse não é o problema dos passarinhos. Eu acredito que os passarinhos preferem muito mais dependerem da boa mão de Deus do que da mão do ser humano aprisionado. Mas é isso que nós fazemos conosco. Nos soltamos da boa mão de Deus e achamos que os nossos cuidados, que a nossa gaiola, que o nosso controle é mais forte, mais poderoso e mais previsível do que o cuidado que vem de Deus. A ansiedade não faz sentido. A ansiedade é inútil. Quando olhamos para dados como esse que eu acabei de falar, a respeito do Brasil, a respeito da nossa nação, talvez você esteja sofrendo de algum transtorno de ansiedade, ou tenha passado por algum transtorno de ansiedade, ou com toda certeza conhece alguém que está passando por um transtorno de ansiedade. Quando olhamos para algo como isso, vemos que a ansiedade pode levar a um quadro depressivo. Eu não sei se você sabia, mas a depressão é a principal causa da morte por suicídio. A principal causa da morte por suicídio é a depressão. A ansiedade pode levar também ao quadro da síndrome do pânico, o medo excessivo das pessoas, dos lugares, de sair de casa. A ansiedade pode evoluir para outros quadros e pode provocar essas coisas que são chamadas de doenças psicossomáticas, que são as doenças no corpo que são resultado, na verdade, de uma doença biológica.
Entenda uma coisa, a Bíblia aponta para nós como sendo seres integrais. A Bíblia fala do nosso corpo, a Bíblia fala da nossa alma e a Bíblia fala do nosso espírito. Mas não é sábio nós compartimentalizarmos essas coisas. Dizer que eu sou mais corpo do que alma, ou mais alma do que corpo, mais espírito. Não, nós somos isso tudo. Tanto que na eternidade continuaremos a ser corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Essas três coisas somos nós ao mesmo tempo. E todas essas áreas da nossa identidade, elas estão interligadas. De forma que se a nossa vida espiritual não vai bem, isso se reflete no nosso emocional e isso se reflete no nosso corpo físico. Se o nosso emocional não está bem, o nosso corpo sente, e a nossa forma de nos relacionarmos com Deus através do Espírito também é massacrada. Uma pessoa que está debilitada fisicamente se sente também triste. E por consequência também tem dificuldade de se relacionar com Deus. Nós somos os três. E ao tratarmos do ser humano, e ao tratarmos de nós, precisamos tratar igualmente das três áreas. Eu não vou falar muito sobre isso aqui, talvez algumas pinceladas, mas dentro desse processo de transformação nas dores da alma, envolve-se também uma excelente alimentação, atividade física, para cuidar do corpo. Entendermos o nosso emocional e tratarmos do nosso emocional e gastarmos um bom tempo com Deus. O que Paulo está nos trazendo aqui dentro deste texto é essa parte espiritual, embora não sejam descartadas as outras partes, que em outro momento nós vamos dar um pouco mais de ênfase nisso. Quando pensamos a respeito de como vamos lidar com a nossa vida, precisamos considerar todas essas coisas. E atenção, meninas, mulheres, ouçam ladies. Os maiores quadros, na verdade, a maior taxa de ansiedade e depressão são em mulheres. Por questões sociais e por questões hormonais. Coisas como a menopausa, a gravidez, o parto recente e o próprio ciclo menstrual influenciam o humor da mulher e deixam-a vulnerável aos ataques do diabo de uma forma ainda mais sutil. Então, mulheres, estejam sempre atentas, pois as variações hormonais podem debilitar o seu emocional e, consequentemente, te deixar vulnerável para ataques do diabo nas suas emoções. Sabe, o diabo, ele tenta nos matar, mas ele não pode nos matar. Então ele tenta roubar e ele tenta destruir. E a forma mais fácil de Satanás destruir uma pessoa é destruir o seu emocional. E para isso ele usa todas as ferramentas, inclusive questões físicas. Porque dentre as coisas que mais provocam a ansiedade estão as doenças, estão as dificuldades de relacionamento, estão as pressões, todas as formas tentando destruir a nossa identidade, destruir o nosso emocional, para que nós venhamos a perder o equilíbrio. E ao perdermos o equilíbrio, deixamos de enxergar Deus. Quais são as causas da ansiedade? Elas podem ser muitas, mas a Bíblia nos aponta uma única raiz. Todas as crises de alma têm uma única raiz. Todas as doenças físicas têm uma única raiz. Todos os problemas de caráter têm uma única raiz. E a raiz é espiritual. Seja de forma direta, seja de forma indireta. O fato de sermos imperfeitos, o fato de sermos seres caídos, nos deixa vulneráveis aos ataques de Satanás. Nada na nossa vida funciona como deveria funcionar. Por isso nós temos que estar muito atentos, para que Satanás não use o nosso próprio coração e as circunstâncias da nossa vida para nos afastar ainda mais do Senhor. Amém, queridos? Quando olhamos então para esse texto, nós vemos o versículo 6, Paulo dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos diante de Deus. Paulo nos diz aqui para não andarmos ansiosos por coisa alguma, e para que tudo seja apresentado diante de Deus. Aqui já vai mais uma lição para nós. Não existe nada que seja digno da nossa preocupação. Não existe nada que seja digno de nós perdermos as nossas noites de sono por aqui. Paulo diz: não andem preocupados, não se mantenham preocupados, não se apeguem à preocupação por coisa alguma. Ao contrário, o contrário da preocupação, o contrário da ansiedade é a oração. O contrário da ansiedade é o confiar em Deus.
Paulo diz: apresentem tudo diante do Senhor. E aqui nós vemos algo muito interessante. Nós vemos um processo que é um processo de terapia. Deus faz essa terapia em nós, processo terapêutico, em que Paulo nos diz para nós usarmos a nossa mente, usarmos a nossa boca e usarmos o nosso corpo nesse processo de transformação das nossas vidas. Paulo diz: ao invés de ficarem preocupados, troquem essa preocupação, usem esse tempo de se preocupar como tempo para adorar. Se nós orássemos na mesma medida que nós nos preocupássemos, nós teríamos menos tempo de nos preocuparmos e menos situações para nos preocuparmos. Se nós usássemos o tempo e o esforço que nós gastamos nos preocupando com coisas que nós não podemos mudar, e usássemos esse tempo diante daquele que pode não só mudar situações, mas acima de tudo mudar o nosso coração, teríamos menos tempo para nos preocuparmos e menos situações para nos preocuparmos. A oração é a chave da mudança do coração, mas a oração verdadeira, a oração correta, não é simplesmente gastar tempo balbuciando coisas que nem você entende. A oração sincera, a oração que estabelece essas bases que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: apresentem tudo diante de Deus. Apresentem tudo diante de Deus. Aí fica a pergunta: mas Deus não conhece as nossas situações? Conhece ou não conhece? Deus conhece os nossos problemas? Mais do que nós. Deus conhece aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente deixou de falar e aquilo que a gente devia ter falado. Então por que é que eu tenho que apresentar todas as coisas diante de Deus? Em primeiro lugar, porque isso é um exercício. No processo terapêutico de cura da alma, falar a respeito daquilo é o início do processo. É o momento em que nós nos posicionamos, em que nós reconhecemos que há algo que precisa ser falado. Essa é a primeira parte do processo. 50%, sendo bondoso, de todo o processo de cura começa no momento em que a gente reconhece que tem um problema e que precisa de ajuda. Você falta os outros 50%. Porque enquanto não admitimos que há algo a ser transformado, não há nada que possamos fazer. E enquanto não reconhecemos o que é que precisa ser transformado, não há nada que se fazer. O grande problema do ser humano é que nós nem sempre queremos tratar as doenças. Às vezes nós só queremos tratar os sintomas. E o sintoma não é a doença. É como alguém que de repente sofre um sério acidente, uma fratura exposta demais. Chega diante do médico e fala assim: eu não quero cirurgia, eu não quero colocar o osso no lugar, eu não quero que faça uma sutura, eu só quero um pouquinho de morfina. O médico fala: tudo bem, posso dar um pouco de morfina para acalmar essa dor, mas você precisa tratar disso, porque senão o negócio só vai ficar pior. Não, eu não quero ser tratado, eu só quero que essa dor pare. Em alguns casos, para que se cure a doença, em alguns casos, para que se trate da raiz do problema, vai doer. Às vezes, dependendo da situação, a anestesia não pega, mas para o bem do indivíduo, uma dor precisa acontecer para que o problema seja sanado. O nosso grande problema é que a gente corre muito atrás da morfina. Que geralmente as nossas orações é para que Deus trate os sintomas. Não estamos dispostos a expor o nosso coração para que Deus nos escancare um problema. Por isso nós somos humanos. Vivemos de paliativo em paliativo, escondendo as nossas questões e tratando de coisas superficiais. A ansiedade é um sintoma superficial de questões ainda mais anteriores, de questões ainda mais profundas. Por isso Paulo fala: ao invés de ficarem focados nos problemas, de andarem ansiosos, coloque os olhos em Deus. Porque a ansiedade é o resultado de nós perdermos Deus de vista, de nós nos esquecermos de quem é o nosso Pai, de nós nos esquecermos do tamanho do poder do nosso Pai, de nós nos esquecermos que esse Pai, que é grandioso, rico em misericórdia, poderoso, é o nosso Pai que nos ama e cuida de nós de uma maneira que nós não podemos cuidar de nós. Por isso Paulo diz que nesse processo de pensar a respeito e de verbalização,
de falar com Deus. Existem alguns elementos que são tão importantes. Primeiro ele diz, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ele está falando, converse com Deus, fale com Deus. Quando a pessoa vai num psicólogo, boa parte do tempo que ela passa no psicólogo, ela passa falando. Você já foi no psicólogo, você sabe disso? Se você já assistiu filmes em que passam os psicólogos, tem até uma cena bem romântica, né? Psicólogo sentado, a cabeceira de um divã, bem confortável. Aí a pessoa vem, deita ali e fala, doutor, vai acontecer isso. E dentro de um momento ali de conversa, ou de uma sessão terapêutica de 50, uma hora, boa parte do tempo quem passa falando é o outro. E quando o psicólogo fala, ele fala mais coisas que te dão a oportunidade de falar ainda mais. Aí a pessoa sai da sessão terapêutica dizendo, poxa, esse cara é bom, mas ela só falou. Porque boa parte desse processo de cura começa quando a gente começa a falar a respeito disso. Porque aquilo que é só dor, aquilo que é uma massa sem forma no nosso coração, que só tira a nossa noite de sono, começa a ganhar contornos. E a gente começa a sistematizar os nossos próprios pensamentos e as nossas próprias dores. Por isso que confessar os nossos pecados é tão importante. Tiago diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados. Porque é nesse processo que nós transformamos aquilo que é um incômodo em algo real, concreto. Nós começamos a encontrar a raiz dos problemas e sabemos onde nós devemos trabalhar. Mas enquanto não nos abrimos para falar a respeito, nem mesmo com Deus, não sabemos onde é que nós vamos trabalhar. Não sabemos nem por onde começar. Se alguém pergunta, a gente só diz dói. Mas dói porque eu não sei. Mas dói porque eu não sei. E é um processo de verbalização que a gente vai trazendo forma para aquilo que é socorro. E Paulo diz, apresente os seus pedidos diante de Deus, de forma objetiva, mas não só assim. Ele diz, oração, súplica e ação de graças. A súplica a gente sabe muito bem o que é, né? A súplica é o pedido. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim, que vai acontecer isso. Essa parte a gente sabe muito bem. Mas o que é a oração? A palavra que aqui é traduzida por oração é a mesma palavra na raiz adoração. O tipo de oração que Paulo começa dizendo é adore a Deus em primeiro lugar. Porque o que é adorar a Deus? Adorar a Deus é lembrar quem Ele é conhecer os atributos de Deus, é trazer à nossa boca e à nossa mente a identidade que nós temos a respeito de Deus. E quando nós oramos adorando a Deus e começamos pela adoração, o nosso coração vai mudando de lugar também da oração. Porque quando você começa a se lembrar dos atributos de Deus e você diz, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é criador, o Senhor é poderoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é Deus de graça, é Deus de misericórdia, é Deus de poder, o Senhor é aquele que dá vista aos cegos, que cura os enfermos, o Senhor é aquele que dá vida aos mortos, o Senhor é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor é Deus que cumpriu as suas promessas, que cumpre as suas promessas e que cumprirá as suas promessas. O Senhor é o Deus de toda graça e de toda misericórdia, que enviou o seu Filho no meu lugar para morrer pelo meu pecado. Você começa a se lembrar de quem Deus é. E quanto mais você se lembra de quem Deus é, no final, quando chega a hora de suplicar, você já suplica de um jeito diferente. Porque você sabe diante de quem você está. O problema das nossas orações não serem fervorosas, o problema das nossas orações não terem sentido, é porque nós não sabemos diante de quem nós estamos quando estamos orando. Conhecer o caráter de Deus molda a nossa forma de nos portarmos diante da sua presença. Irmão, se nós tivéssemos entendimento concreto da graça, da bondade, da glória de Deus, os nossos cultos nunca mais seriam do mesmo jeito. A nossa postura individual diante da presença manifesta do Senhor nunca mais seria a mesma. Por isso Paulo fala, lembre-se quem é Deus, ore, agradeça a Deus, lembre-se de quem é Deus, fale do caráter de Deus. Então aí eu já te dou um exercício, tá? Quando você chegar em casa, pega uma folha de papel e vá listando todas as marcas do caráter de Deus que você consegue se lembrar.
E esse exercício ele tem 2 motivos. O primeiro, ele vai te dar ali um vocabulário muito legal para a sua oração. Às vezes você nem sabe por onde começar a orar. E você vai começar a orar, chega 2 minutos, meu Deus, só 2 minutos? Eu pensei que ia orar 15, eu pensei que eu ia orar meia hora. 2 minutos, eu já gastei todo o meu repertório de oração. Você vai escrevendo os atributos de Deus, você vai ganhando repertório. E mais do que isso, é possível que a gente olhe para aquela lista e a gente comece a perceber que nós não conhecemos a Deus como achávamos que conhecíamos. Quando falta o vocabulário, é porque é um grande indicativo de que nós não sabemos muito a respeito de Deus. E aí fica já explicado por que é que nós nos desesperamos tanto. Porque não sabemos quem é Deus. Paulo diz, ore. Paulo diz, faça súplicas. E ele dá mais um segredo, ele diz, com ações de graça. A gratidão é um ingrediente fundamental na oração. Porque a gratidão, além de ser a verbalização, a gratidão também é um exercício mental. É quando nós olhamos para trás e nos lembramos de todos os benefícios que recebemos do Senhor até aqui. É quando lembramos do cuidado e da providência de Deus nos nossos dias aqui. E é quando nós olhamos para o futuro e nos lembramos das suas promessas e sabemos que Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. É um exercício mental. E aí já vai mais uma dica para você, mais um exercício para você. Quando você chegar em casa, do lado você escreve os atributos de Deus. Do outro lado, escreve tudo aquilo que é motivo de gratidão na sua vida. Lembre-se de coisas que Deus já realizou na sua vida, na sua casa, na sua família. Lembre-se de coisas materiais, lembre-se de coisas na saúde, na família, mas lembre-se das coisas espirituais. Lembre-se de onde é que Deus te tirou. Lembre-se que Ele tem te levado a conhecê-lo de uma forma profunda a cada dia. Agradeça ao Senhor. Ele diz, oração, súplica, mas com ações de graça. Há um texto, se você está anotando, você pode depois ler esse texto em casa. O Salmo 103, você não precisa abrir aí não. No Salmo 103 nós vemos um Salmo de Davi, em que ele faz exatamente esse exercício. No Salmo 103, Davi fala para a sua própria alma, algo que nós fizemos hoje. Nós cantamos hoje, canta minha alma. A gente está dizendo, alma, vamos lá, vamos filha, canta um pouquinho mais. Lembra do Senhor, rende a Ele ardente louvor, canta minha alma. E isso não é uma coisa só dos batistas não. Davi já fazia isso. Olha lá o que diz Salmo 103, diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Olha, ele começa agora a exaltar a Deus por quem Ele é. No verso 3 ele diz, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade, de compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. E ele vai adorando a Deus, se lembrando de quem Deus é. Se você está na nossa leitura corrida da Bíblia, tem ali uma boa parcela de leituras nos Salmos. Naquela segunda coluna, aquela segunda coluna é a coluna da nossa meditação. E se nós olhássemos mais para os Salmos, se nós lêssemos mais os Salmos, nós aprenderíamos muito mais o que é orar. Nos Salmos nós temos um grande repertório de oração. E aqui nós vemos o salmista dizendo, eu estou dizendo à minha própria alma, bendiga ao Senhor, lembre-se dos benefícios do Senhor. Ainda tem um Salmo 116, em que nós vemos essa dinâmica acontecendo. No Salmo 116, o salmista diz o seguinte, eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Ele está contando um testemunho, olha, Deus ouviu as minhas orações. Mas olha só que interessante, quando é que ele está dizendo que Deus ouviu as suas orações? Em que situação? O verso 3 do capítulo 116 diz assim, as cordas da morte me envolveram, a angústia da sepultura veio sobre mim, a aflição e tristeza me dominaram, então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Isso não parece um quadro de depressão? Isso não parece um quadro de angústia, de ansiedade? Ele diz, o Senhor ouviu a minha situação, o Senhor ouviu a minha oração. E sabe quando foi que o Senhor ouviu minha oração? Quando as cordas da morte me cercaram. Quando a angústia estava diante de mim e me dominava. Ele disse, eu clamei ao Senhor. Ele disse, livra-me. Mas como é que ele clamou ao Senhor? Olha o que diz no versículo 5. Ele diz assim, o Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo.
O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Ele diz: o Senhor ouviu a minha oração quando eu estava completamente abatido e angustiado. E qual foi a sua oração? A minha oração foi: o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Ele está adorando e lembrando do caráter de Deus. Irmãos, lembrar quem Deus é nos ajuda a vivermos livres das aflições, das angústias. Quando estamos em meio à ansiedade, lembrar quem Deus é e apresentar diante dele o nosso coração e as nossas questões nos livra da ansiedade. Mas não só isso. Quando nós olhamos para a sequência do texto, nós vemos o versículo 7 dizendo: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ah, que texto maravilhoso. Ele diz: a paz de Deus vai guardar o coração e a mente de vocês. O coração é o ânimo, é a interioridade, é o todo. A mente é o pensamento objetivo, o raciocínio. Porque quando a ansiedade vem, ela leva embora os dois. A gente não consegue pensar do jeito que precisava pensar e a gente não consegue equilíbrio emocional para fazer qualquer outra coisa. Paulo diz: quando você apresenta as suas orações diante de Deus, quando no lugar da preocupação você coloca tempo com Deus, oração, o seu coração é guardado. A palavra aqui traduzida por guardar é uma palavra militar. É a ideia de montar guarda. Um soldado na frente de um quartel com um fuzível em mão, montando guarda a respeito daquele quartel. Quando você ora, quando você conhece o caráter de Deus, quando você tem repertório de gratidão na sua boca, é como se a própria paz de Deus viesse à entrada do seu coração e não deixasse a ansiedade entrar. A oração não só nos livra da ansiedade na qual nós estamos, mas ela impede de que a ansiedade venha e tome conta do nosso coração. Muitas das nossas ansiedades seriam vencidas, ou nem seriam ansiedades, se nós nos ocupássemos da oração. Amém, queridos? Mas ele não fala só sobre oração. Olha o verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Primeiro ele diz: orem do jeito certo. Tenham uma visão certa de quem Deus é e orem. Agora ele diz: pensem aquilo que é certo. Porque boa parte das nossas ansiedades são o resultado de nós ocuparmos a nossa mente com coisa inútil, com coisa que não é nobre, com coisa que não é boa, com coisa que não é produtiva. Paulo diz: não gaste o seu tempo pensando coisas inúteis. Deixe passar pelas peneiras da palavra de Deus cada pensamento. Sabe, aquilo que vai ocupando os seus dias, aquilo que você gasta tempo pensando. Talvez algo que fizeram contra você, e que você passa os dias remoendo: ai, fulano fez isso, fulano falou aquilo. Isso passa nessa peneira do apóstolo Paulo? É algo nobre? É algo de boa fama? É algo justo? É algo saudável? Mas por que nós vivemos ansiosos? Porque gastamos os nossos dias alimentando porcarias da nossa mente. E se sequer oramos, não temos nenhum alimento que contrabalanceie os lixos que nós somos expostos todos os dias. Em uma cultura que tenta nos pressionar para valores éticos e morais que são completamente contrários aos valores de Deus. Em uma cultura em que você liga o telejornal e você só vê porcaria no telejornal. Violência, morte, corrupção. Pessoas que deveriam estar fazendo aquilo que é bom para o bem de muitos outros, fazem aquilo que é completamente bom para a sua casa, para a sua família, para o seu bolso. E a gente fala: que injustiça. Aí a gente vê pessoas que cometem crimes bárbaros. E que boa parte dos crimes de assassinato, por exemplo, no nosso país, sequer são julgados. Sequer são investigados. E quando investigados e o sujeito é preso, penas muito brandas, e a gente fica em casa morrendo de medo de que as coisas aconteçam na nossa vida. E aí a gente começa a olhar para essas coisas e fica desesperado. A última semana que eu não estava aqui, eu faço um mestrado lá em São Paulo, e eu passei toda semana lá em São Paulo. E cada vez que eu vou para São Paulo, eu volto mais consciente de que eu não presto mais para a cidade grande. Ô, coisa ruim! É você sair sem
qualquer tipo de segurança no coração. De você não sabe se você virar aquela rua, se vai ser seguro, se não vai ser seguro. Do caminho onde eu estava hospedado até o local onde eu estudo. Na segunda-feira, às 8 horas da manhã, na frente da porta da faculdade, dezenas de jovens, fumando maconha, cheirando cocaína, ao ar livre, um policial ali do lado, só aguardando para que nada aconteça de mal. Um dos dias que eu saí do estudo, era quase 6 horas, voltando para o hotel, passei de novo na frente da faculdade. Presta atenção num negócio desse. Tinha um indivíduo com uma bandeja, vendendo maconha, e a maconha ela estava empapelada com o logo da empresa dele, sabe? Bonitinho, negócio feito em gráfica, vários sabores ali. E o indivíduo passando no meio da galera ali, vendendo aquele tabuleiro de maconha, com uma máquina de cartão de crédito na mão. Eu passando por aquela situação, mas que mundo mais esquisito é esse, né? E os jovens se pegando em plena luz do dia, homem com homem, mulher com mulher, aquele negócio todo. E a gente vai olhando para essas coisas. E eu volto angustiado de São Paulo. E falo, Deus tem misericórdia de São Paulo. E eu volto para Capanema e falo, glória a Deus para Capanema. Ô cidade abençoada. Que o Senhor nos dê condições de mantermos a nossa vida e os nossos valores. Mas essa é uma oração que eu faço, já sabendo que a Bíblia nos diz que esse mundo vai de mal a pior. E se os nossos olhos não estiverem no Senhor, o nosso coração é arrebatado, é destruído, é estraçalhado. Se você tem filhos pequenos, você sabe do que eu estou falando. Quando a gente começa a se preocupar com o futuro dos filhos, e o Senhor diz, volte os seus olhos para mim. Paulo diz, ore, lembre-se quem Deus é, agradeça ao Senhor, mas não só isso, ocupe a sua mente com aquilo que é bom. Não gaste tempo com as coisas que só vão te trazer mais dor, mais sofrimento, mais angústia. Não se apegue a esses venenos da alma. O rancor, a mágoa, a falta de perdão só matam você. Não faz nada com o outro. O outro que devia, você diz assim, o outro fez isso comigo, doeu e tal, eu estou magoado, eu estou triste, mas o outro está dormindo. E nem um bebezinho. Enquanto que é o seu coração que está preso. Paulo diz, pare de gastar tempo com isso. Pare de cultivar titica de galinha na sua cabeça. Libere-se disso. Ele diz, ore direito, pense direito. E por último, nós vemos aí no versículo 9, ele diz, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Ele diz, ore direito. Ele diz, pense direito. E agora ele diz, tenham atitudes corretas. Coloque em ação. O quê? A vida cristã. Tenham bons referenciais. Ele diz, falando a respeito de si mesmo. O povo de Filipos conhecia Paulo, conhecia a postura de Paulo, conhecia o ensino de Paulo. Ele fala assim, olha, pega tudo isso do evangelho que vocês aprenderam, que vocês viram, que vocês ouviram de mim. Pega tudo isso e coloque em prática. Porque aquele que se ocupa com a ansiedade, se ocupa somente com o problema e não com os passos para a solução. Ele se exclui da sociedade e ele fica olhando só para o problema. E Paulo fala, para de gastar suas energias com coisas inúteis. Para de gastar suas energias com pensamentos inúteis. Tenha pensamentos corretos e atitudes corretas. Coloque em prática a sua vida espiritual. Mas nós só vamos ter condições de colocar em prática a nossa vida espiritual se a nossa mente for pautada pela palavra de Deus. E a nossa mente só vai ser pautada e transformada pela palavra de Deus quando humildemente, em oração, nós nos entregarmos a Deus. Essas duas coisas caminham junto. Conhecimento de quem Deus é e vocabulário de oração. Falar com Deus. As nossas orações serão superficiais. As nossas orações serão monótonas. As nossas orações não terão profundidade enquanto nós não conhecemos o caráter de Deus expresso na sua palavra.
E quanto mais conhecemos o caráter de Deus expresso na sua palavra, mais desejo teremos de nos relacionarmos com aquele que a palavra diz que é grande, forte, poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte, conselheiro, amigo fiel, consolador. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós sabemos diante de quem nós vamos apresentar as nossas questões. Uma pessoa, ao ir no psicólogo, ela está diante de alguém que, ao ouvir as suas palavras, vai montar um quadro, vai montar um diagnóstico e vai dizer: o seu problema é esse. Mas quando o nosso psicólogo é o nosso próprio Deus, nós vamos abrir a nossa boca e vamos falar tudo aquilo que nos angustia, lembrando quem Ele é. E Deus não só tem uma imagem de quem a gente é, Deus sabe quem a gente é. E Ele pode fazer aquilo que homem algum pode fazer, que remédio algum pode fazer, que terapia alguma pode fazer. Deus pode curar a nossa alma quando nós tiramos os olhos dos problemas e colocamos os olhos nele. Amém, queridos? Coloque-se de pé, nós vamos orar nesse momento. Então, a título de aplicação prática, boa parte das nossas ansiedades tem como causa a falta de oração, o ocupar a mente com coisas inúteis e o não praticar aquilo que nós aprendemos de Cristo. Portanto, se queremos viver livres dos transtornos de ansiedade, ou quando essa ansiedade natural da vida vem, as preocupações naturais da vida vêm, e querem montar acampamento na nossa vida, nós vamos conseguir resisti-las e vencê-las, quando gastarmos tempo em oração, quando usarmos a nossa mente para coisas que são úteis, e quando colocarmos em prática na nossa vida, aquilo que aprendemos de Cristo. Cultive um repertório de adoração e de gratidão ao Senhor. Desenvolva esse hábito da verbalização, primeiro diante de Deus, mas também diante de pessoas. Se abra para o tratamento, fale a respeito das suas dores. Muitas pessoas lutam as suas dores sozinhas por causa de um orgulho, não se abrem, não procuram conselhos, não procuram ajuda. Às vezes o seu marido não sabe as dores que você sente, às vezes a sua esposa não sabe as dores que você sente, às vezes os seus pais não sabem as dores que você sente. Converse a respeito, reconheça que algo precisa ser transformado, exponha-se para que haja cura. Nossa igreja tem um grupo de obreiros que ama ao Senhor, que teme ao Senhor e que está à disposição para caminhar com você. Mas isso só vai acontecer se você der esse primeiro passo de abrir o seu coração e dizer: eu preciso de ajuda. Há algo na minha vida que eu não estou conseguindo lidar. Há algo que está corroendo a minha vida, que não me deixa dormir. Abra-se. Fale a respeito disso. Ocupe a sua mente com aquilo que é útil. Pratique aquilo que você aprende. Tenha bons referenciais. Feche os seus olhos. Nós vamos orar nesse momento. Presente diante do Senhor o seu coração e a sua situação nesse momento. Talvez hoje você esteja enfrentando algumas situações de ansiedade. Se você ainda não entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, esse tipo de paz, essa paz que excede o entendimento, esse Deus da paz habitando conosco, só é possível quando nós reconhecemos que nós precisamos dele. Só é possível quando nós reconhecemos que o nosso coração é quebrado e que as coisas em nós não funcionam como deveriam. E humildemente dizermos: Senhor, tem misericórdia de nós. Dá-me da tua paz. Dá-me da tua paciência. Dá-me do teu domínio próprio. É quando em oração apresentamos diante do Senhor objetivamente cada uma das nossas angústias, quando damos nomes aos nossos pecados, quando damos nome às nossas dores. E essas dores só podem ser resolvidas quando nós entendemos diante de quem é que nós estamos falando, quem é aquele que nos ouve, e Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós e através de nós.